está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com a cartomante Joelma Moraes, que vai nos falar sobre a Carta dos Caminhos. Olá Joelma, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Muito obrigado por você aceitar participar aqui do meu canal. Com certeza, pode me convidar sempre, estarei à disposição. Como você conheceu a cartomancia? A cartomancia em si, eu desde criança, né? Porque minha avó é mística, é médium na realidade, né? Minha avó veio do Amazonas, então até eu tenho um vídeo que eu comentei sobre isso. E que desde criança eu gostava dessa coisa mística, dessa coisa meio dela contar sobre os espíritos e tudo. E a cartomancia em si eu conheci quando eu tinha uns 10 anos, cartas de baralho comum, uns 10 anos, quando eu comecei a folhear umas revistas e gostei. Aí brincava, depois eu fui numa cartomante que tinha perto de casa, e ela jogava, era bem velhinha, e ela jogava e eu me fascinava, e foi ela que me deu um toque que eu tinha uma cigana de frente que provavelmente eu iria gostar muito disso aqui, estudar alguma coisa assim. Mas aí só com 17 anos é que eu de fato comecei a jogar, a me interessar, a estudar. E quando você começou a ganhar dinheiro como cartomante? Como cartomante, com 20 anos. 20 anos. Eu comecei, assim, com 20 anos que eu comecei, eu estava trabalhando, saí do trabalho, aí eu brincava, conversava com as minhas amigas, e começou aquela coisa de eu cobrar para jogar. Aí vinha, aí depois eu fui trabalhar num 0900, que de fato eu comecei a ficar a profissional do tarô. Porque foi no 0900 que eu comecei a me acostumar a trabalhar por telefone, a ter essa afinidade com as pessoas, mesmo na distância. Então eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 20 para 21 anos. E de lá pra cá, até hoje. Sofreu algum preconceito quando você começou a trabalhar como cartomante? Com certeza, não tenho dúvida. Eu nem dizia, sabe? Eu sempre dizia assim, eu sou taróloga, eu estudo tarô. Porque o tarólogo, ele de alguma forma, você coloca como estudante do tarô, estudante da cartomancia. O cartomante é o quê? É o místico, é considerado a obrigação de ser vidente, é o macumbeiro, né? Então existe esse preconceito de religiões. Então isso aí realmente aconteceu. Até dentro de casa, meu pai era evangélico, né? Aí era complicado. E meu irmão mais novo é evangélico. Mas aí eles entendem hoje em dia, eles entendem que não tem nada a ver com a questão de bem ou mal. Porque o pessoal associa isso, né? O bem, você é cartomante, você é do mal. Você mexe com essas coisas, acredita num cigano, numa imagem, você é do mal. Então tem muito isso. E hoje você fala que é cartomante sem problema algum. Não, hoje eu encaro isso, a maturidade, né? A maturidade, porque isso aqui é meu ganha-pão. Desde os meus 20 anos que eu comecei a trabalhar ganhando dinheiro, de lá pra cá, o meu cigano e a cigana, ela começou a se aproximar de uma maneira que, graças a Deus, dentro da minha, eu posso dizer assim, do meu profissionalismo, que eu procuro ser muito profissional. Eu não ando dizendo nem fazendo propaganda que sou a sabichona. Pelo contrário, eu digo muito claro que eu interpreto, eu leio e eu tenho que ter a abertura do consulente. Se o consulente for fechado, minha filha, não tem como eu entrar na energia dele. Quando eu te convidei para fazer essa entrevista, você sugeriu falar sobre a Carta dos Caminhos. Por quê? Por que os caminhos? Porque os caminhos, ele é uma carta que me fascina pelo fato. Primeiro, porque ele depende das cartas, claro, que vão estar ao lado de um jogo. Porém, os caminhos, ele é uma carta que eu traduzo muito como... Aqui é o baralho cigano, né? Eu gosto de usar muito o tarô cigano no meu jogo, que não tem o naipe. E o baralho cigano é porque tem o naipe. Aí vem o naipe da Dama de Ouros, que ela já associa, quer dizer, geralmente são os caminhos e escolhas dentro do plano financeiro. Lógico que dentro das cartas que estão ao redor, a gente vai saber. Mas os caminhos, ele me fascina porque é justamente quando você chega no momento da sua vida, onde você tem que parar, analisar e ver qual é o caminho que você vai seguir. Pois essa decisão é crucial. Ou você leva você ao abismo ou à vitória. Acredito muito assim, pelos estudos que eu faço, pelas leituras de comparação, eu gosto muito dele porque eu comparo ele à questão daquela porta do espiritismo, que tem a porta larga e a porta estreita. Sim. Então, geralmente, às vezes, a gente segue um caminho que é mais fácil. E nem sempre é o correto. É o caminho
Às vezes o mais turbulento, os que tem pedras no caminho, é o que vai levar à vitória. Então eu associo muito, sempre numa leitura, essa comparação. Qual o método de tiragem que você faz para uma pergunta simples? Você tira 3 cartas, 5 cartas? Não, 3 cartas, e dependendo da energia da pessoa, se das 3 cartas eu não obtive a resposta, eu tiro mais 4, que eu faço o jogo de 7 cartas para perguntas objetivas. Sempre no número 7, porque é um número mais ligado ao misticismo, ao cigano, à energia do cigano. Então, geralmente eu tiro 3, não tendo a resposta de forma objetiva, eu tiro mais 4. Para você, tem diferença o caminho aparecer na primeira carta, aparecer no meio e aparecer no fim? Tem, porque é assim, o caminho, quando ele abre um jogo, ele vai simbolizar o quê? Ele vai simbolizar que você já fez essa escolha, porque ela já está na primeira coluna, já indo para o passado. Essa escolha já foi feita, consequentemente, vamos ver o que é que traz essa escolha, né, no jogo. Quando ela aparece no meio, ele é justamente o período onde a pessoa está, é o presente. É a coluna do meio, é como se ela estivesse num impasse. E na casa do futuro, é a afirmação, a coluna do futuro, que ela vai ter que encarar essa escolha. Não tem por onde correr. Então, geralmente, eu coloco dessa forma. Quais cartas que aparecem ao lado dos caminhos que você já fala para a consulente ou consulente ficar esperto? Não. Raposa, porque sempre a raposa ela traz armadilhas por caminho, os obstáculos por caminho, ou que você está prestes a cair numa própria armadilha. Né? O urso, porque são falsidades, amigos falsos, energias pesadas, até mesmo uma carta que simboliza magia, que pode estar ali, e a foice, que ele é justamente o corte, o prejuízo que você pode ter dentro de uma escolha. Então são essas 3 cartas que eu coloco muito como já um ponto negativo. Nem tanto o caixão, porque o caixão ele pode muito bem trazer uma transformação, mas a foice ela traz sempre um corte com prejuízo. Ela sempre traz um prejuízo. Então, ela vindo com os caminhos, ela é muito negativa. É muito comum o consulente chegar para a gente e falar: tem alguém no meu caminho? Ou meu caminho está trancado. É possível a gente dar uma olhada nisso com a carta dos caminhos? Se está trancado e se tem alguém no caminho dessa pessoa? Quando você pergunta de forma objetiva, assim, olha, meus caminhos estão todos atravessados. Vamos ver o que dá. Aí vai sair o caminho, aí sai a chave, e sai a estrela, mostrando que apesar dela estar com essa impressão, vai ter solução para o sucesso. Se caso aparecer o caminho, vamos dizer, marca os caminhos, aí vai aparecer a foice, e deixa eu ver outra carta, a torre, porque a torre ela no baralho cigano ela traz a força espiritual, quer dizer que mostra que por caminhos tem portes espirituais para ela, por isso que está trancado. Então, são pequenos detalhes que você vai. Se na cabeça, vamos supor, na parte de cima, sai ela como a consulente ou o consulente, a figura do homem ou da mulher, aí mostra que é para ela direcionado realmente esse corte. Que ela realmente está com o corte, está trancada, as coisas dela. Como a chave sai na energia do passado, no caso, se sair a carta do passado, aí vai mostrar que por caminhos ela está trancada já há um tempo e que ela precisa resolver, fazer alguma coisa para com que esse corte não permaneça na casa do futuro. Porque ele está na casa do futuro, se por acaso saísse dessa forma. Se por acaso sair os lírios, é uma carta muito boa, tá? Associa os lírios, é uma carta muito positiva. Se sair os lírios e sair o buquê, mostra que ela está com pessimismo, porque o próprio buquê é a carta do pensamento positivo, e esse pensamento positivo está sendo negativo, no caso, está trancando, porque na realidade não existe nada. Ela que está precisando fazer alguma coisa. Ela que está precisando tomar um rumo na vida dela, porque não existe nada. É fantasia. Às vezes a gente cria isso, né? A gente bota na cabeça que está tudo ruim porque os outros estão fazendo. Os outros é que são ruins. É fora que está ruim, como na verdade é dentro. Na verdade, é a gente que tem mania de dramatizar, né? Isso tem muito, viu? Eu já falei isso com outro cartomante, que quando o consulente chega até a gente, ele é a vítima, né? Ele sempre é a vítima, ele nunca faz nada de errado. Já aconteceu comigo muitas vezes, de pessoas sair daqui, gostei, tá, e depois de um mês, volta, eu saí daqui com ódio de ti. Porque eu fui a não sei quantas pessoas, todo mundo disse que ia dar certo. Só tu que disse que era eu que estava errado e tal. Já aconteceu muito.
Mas eu voltei, porque você foi a única pessoa que teve certo. Realmente era certo. Realmente não deu nada certo. Realmente eu não consegui. Porque você teve coragem de me dizer. E os outros, às vezes, pela minha... Tá chorando. Porque às vezes você chega chorando, chega... Aí você meio que se envolve com aquele emocional da pessoa. E é meio que trava. E eu procuro justamente fazer isso. Eu procuro ser muito racional e não travar. Porque se a pessoa mexer, vamos supor que o cartomante está passando por uma crise amorosa, aí aparece uma pessoa com o mesmo problema. É um ser humano. Então você acaba projetando aquilo ali. É por isso que o mais correto é você tentar ser mais neutra possível. Por mais difícil que seja, que nós somos humanos, né? Eu tenho 2 decks, 2 baralhos que trazem na carta dos caminhos uma mulher no meio de uma encruzilhada como fosse uma pombagira. Você considera essa interpretação? Porque na carta dos caminhos tem a mulher, né? Eu não conheço esse baralho. Eu não conheço esse baralho, porque assim, o baralho normal, o baralho cigano normal, todos eles, tanto esse daqui, o comum, como aquele outro francês, a rainha de ouros, ela tá aqui, é o naipe. Então eu junto muito com o significado da dama de ouros, que a rainha de ouros é uma rainha sedutora, é uma rainha que é ousada, e que ela sempre, ela se arrisca. Então os caminhos, ele nunca é negativo, não acredito que seja. O que leva ele a ser negativo são as cartas que estão do lado, que vai colocar, como eu expliquei. Essa questão dessa carta eu não conheço, essa pombagira no meio dos caminhos, eu não conheço esse baralho. Mas deve ser, geralmente, pode significar uma pessoa atravessando seu caminho, e dependendo das cartas que estão no caminho, uma mulher que está no seu caminho atrapalhando, ou uma mulher que vai lhe ajudar, vai depender das cartas que vão estar ao lado, né? Que vai estar no passado ou no futuro. Quando você tira apenas uma carta para responder a uma questão e sai os caminhos, para você é um sim ou não? Para mim, não. Para mim, ela nunca responde de uma resposta definitiva, porque justamente é dúbia. A carta é dúbia. Então, ela nem responde sim, nem responde não. Ela responde que vai depender do que você... Se isso vai ser positivo, vai depender da escolha que você vai fazer. Porém, necessita-se tirar outra carta para confirmar. Agora, se eu fosse confirmar pelo naipe, eu dizia que sim. A pessoa sim ia conseguir, pois a rainha de ouros é uma rainha próspera. A carta dos caminhos, então, para você é neutra, quando ela vem sozinha? Ela é neutra. Ela depende de outros, porque é uma carta dúbia. Todos os dois, né? Tanto do baralho, como do tarô, como tudo que representa dúbio, 2, ele não é 100% um, nem 100% outro. Pelo menos na minha concepção, não, né? O baralho cigano vem com naipes. Eu já vi você lendo cartas de baralho comum nos seus vídeos. Você faz alguma associação? Nada a ver? Nada a ver. O baralho comum tem uma linguagem, ela só se associa o cigano ao baralho comum quando é o baralho mesmo que tem um naipe. A gente faz uma associação. Quando tá jogando ali, vai pela intuição, ver se aquele naipe ali representa alguma coisa. Mas o baralho comum, ele é associado aos arcanos menores do tarô. Ah, sim. Então você faz... associa alguns significados semelhantes, porque assim, quando você estuda o baralho comum, ele é um baralho de objetividade. Eles falam de linguagem rápida e de palavras-chave. Eles não são de intelecto. Já o tarô, ele já é um intelecto. Então, quando você estuda o significado de um 3 de ouros associado a uma história que o tarô prega ali, ao simbolismo, que você meio que associa ao baralho comum, você usa os 2 significados, ele fica mais produtivo. Porque você não vai só dizer assim, ó, afirmado um homem de espada, de farda, tal, no seu caminho, uma linguagem totalmente de cartomante. Você usa a linguagem da cartomancia, mas de uma forma que a pessoa entenda, a pessoa absorva na sua história, que é o que eu uso. E é a forma que eu consegui construir dentro de mim, porque é uma coisa muito íntima, né? Às vezes, por que seu significado é diferente, você consegue ler de uma forma mais didática, mas é porque eu fui estudando isso, eu fui entendendo dessa forma, né? A minha cigana, ela vem de uma forma mais, ela pouco a pouco, ela não é muito antiga, ela foi evoluindo, e ela juntamente, como dizem muito, que o cavalo é que influencia o espírito, então vai de acordo com a energia do médium, da sintonia do médium com o espírito. Então eu acredito muito nisso, que a sintonia da minha cigana, que gira às vezes a pombagira cigana, às vezes gira a Dona Dolores lá Fuego. Então, quando vem as duas, quando vem girando, são pessoas distintas. Porém, a pombagira cigana, quando ela vem pro baralho cigano, que é o baralho que ela joga,
vem na energia do baralho cigano, ela vem mais numa energia mais de afirmação, de objetividade. É diferente da linguagem que eu uso como pessoa, como estudo. Aí eu tento associar as duas coisas, que é para poder realmente dar certo. Para poder eu me sentir assim, que agora foi. Eu tive a mensagem e traduzi, entendeu? Eu tenho a mensagem de uma forma, na linguagem de cartomante, porém eu traduzo numa linguagem atual. Durante a nossa caminhada, quando a gente aprende baralho cigano, no começo a gente só sabe aquelas palavras-chave, né? Cavaleiro, boas notícias, cobra, traição. E com o decorrer do tempo, a gente começa a ampliar esses significados. Aconteceu isso com os caminhos? Porque os caminhos tem a palavra-chave que é escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Aí os caminhos ele vai aprofundando, né? Ele vai, é uma escolha, tanto positiva como negativa. Você vai se encontrar numa encruzilhada. Aí você vai aprofundando, significado, mais uma vez, dependendo das cartas que estão ao redor. Uhum. Mas a carta dos caminhos, a palavra-chave dela é escolha. Você tem que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Aí aparece outra. Essa escolha é positiva, essa escolha vai ser negativa, tome cuidado. Então seria uma linguagem bem ligada às palavras-chave. E caminhos a gente pode falar que é incerteza também? Sim, porque não é nem só incerteza. Eu não acredito que seja incerteza, porque os caminhos ele traz escolhas dentro a dificuldade da escolha. A dificuldade da escolha. Com certeza, mas é a dificuldade de escolher. É a dificuldade de ir por um caminho ou ir para o outro. É a dificuldade quando a gente chega, vai para o emprego, você está trabalhando. Aí aparece uma proposta que você queria tanto. Só que essa proposta, você vai ter que passar 3 meses de teste. E você já está aqui com seu carteira assinada, com seu trabalho e tudo. Aí aparecem os caminhos. Aí você vai dizer, olha, realmente você está no meio de uma encruzilhada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se você abrir mão dessa escolha, você pode se arrepender. De repente, daqui a 2 meses você sair desse emprego, você acha que está garantido. E não é garantia nenhuma. Por quê? Porque a escolha é sua. Não adianta você ficar, você vai pagar um preço. Se você for, você vai pagar um preço também. Então, mais um preço bom ou negativo vai depender da sua escolha. Aí você vai direcionando, aconselhando, pelo menos a minha forma de jogar é essa. E nesse caso aqui, ele vai ter que escolher entre ir para o novo, aquilo que ele queria. De qualquer forma, a dama de ouro já vem representando que dentro do campo material é positivo. E ele tem que parar com medo, porque o medo atrai. Quanto mais você vai fazer uma escolha com medo, você vai acabar atraindo aquilo que você está com medo. Aí se por acaso saiu os peixes, não, a escolha é correta. Vá, siga seu caminho e você vai triunfar nisso aí. Você passa nesse teste. Não tenha medo, não. Aí eu puxo uma carta para o emprego atual. Vou fazer um exemplo. Aí sai, deixa eu ver aqui, a casa. A casa é a segurança, é a firmeza, é aquela sensação de estar protegido. Então o problema dele é porque ele acha que está protegido. E o medo de repente ter prosperidade assusta. Então, aí você vai aconselhando, olha, se você ficar, você vai ter a mesma segurança, você vai manter-se no seu emprego, porque a casa mantém essa base. Porém, se você escolher, você vai ter triunfo do mesmo jeito. Então, pergunte dentro de você o que você quer. Aí é a hora onde o consulente vai ter que se virar. Ele vai ter que parar e raciocinar o que ele quer. E a maioria, só te cortando, a maioria quer que a gente diga, não, mas eu quero saber se eu devo isso ou não devo. Quer passar responsabilidade pro tarólogo, pro cartomante. Quando, na verdade, o jogo é claro. Né? Já mostra as duas, todas as duas é positiva. Porém, eles não querem pagar o preço da escolha. Preço da escolha. Então, o desafio do caminho é a escolha. É a dificuldade da escolha. A dificuldade de escolher. E quando a gente fala de escolha, também a dificuldade de deixar para trás, como você disse... que você acredita que é seguro. Sim. Acredita que é o caminho. Ou não, às vezes você quer fazer você tá numa vida do inferno, mas vem uma coisa boa, aí você fica, mas meu Deus do céu, aqui eu já conheço. Eu conheço todos os defeitos. Vamos pôr a questão amorosa. Eu tô com meu marido, e aparece uma pessoa que eu tô mexida, mas essa pessoa me oferece tudo. Uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem prosperidade, uma pessoa que tá apaixonada por mim, mas se for só uma coisa passageira e eu me lascar, eu vou ficar aqui. Aí você fica naquela sensação de manter uma relação horrível, uma relação já, mas por medo de escolher e medo de se arrepender. É o medo do arrependimento, é o medo de uma escolha ligada ao arrependimento também. Olha, essa carta, se você for colocar em cada
diante de cada situação, é 1000 significados. Mas o básico é esse. O básico é ter coragem de fazer uma escolha. Chegou o momento onde você não tem mais como escapar. Você vai ter que pagar o preço de seguir um caminho ou seguir outro. Ou ficar naquele que ele está. Você acha que sofrer também é uma escolha? Sim, é uma escolha. É uma escolha porque você aprende que nós temos que fazer escolhas na vida, seja ela boa ou ruim. E se você está dentro de uma relação, dentro de uma situação que está lhe causando sofrimento e você permanece naquilo ali, por falta de coragem, e com certeza geralmente é medo que faz com que a pessoa permaneça num sofrimento, ela está sentindo em algum nível, a psicologia explica isso, um prazer naquele sofrimento. Existe um orgasmo de alguma forma naquele sofrimento. Porque a partir do momento que aquilo não lhe dá prazer de alguma forma, não lhe deixa escrava daquilo ali, você chuta o balde e vai embora. Mas enquanto você está com medo, está escrava do medo, e o medo lhe alimenta de alguma forma, você está, assim, fazendo uma opção de sofrer. É uma escolha. Na vida é uma escolha, né? Eu acredito que sim. Você pode passar alguns exemplos para a gente de casos que saíram a carta dos caminhos? Assim, de cabeça, eu não posso nem te afirmar, mas assim, já aconteceu de pessoas virem se consultar para poder saber se deve mudar de emprego. É uma coisa que, olha, eu recebi uma proposta e eu estou indeciso. Já apareceu, sim, de pessoas, dos caminhos dizem assim, olha, se você ir por esse caminho, se você fazer essa escolha, se você sair, não é hora para você sair, não é momento. É momento de você ficar parada, de você aguardar. E a pessoa realmente, ela obedecer, porque tem gente que é obediente, que ela vem se consultar e ela obedece. Tem gente que é teimosa. Eu já tive um caso, até que eu fiz um vídeo falando, dando um exemplo, que foi uma pessoa bem próxima a mim, que eu disse, olha, se você for por esse caminho, se você insistir aqui, você vai falir. Você não vai conseguir se levantar disso aí. E a tentação de achar que aquela oportunidade ela tinha que pegar, porque era a única oportunidade, ela pegou e ela, de fato, faliu. Ela não deu conta. Então, assim, isso aí eu já vivi. Das cartas, no baralho cigano, no jogo completo, os caminhos, mostrar que aquela pessoa não deve seguir aquele caminho, deve esperar mais um pouco, é hora de ficar olhando o movimento para poder fazer a escolha certa, e a pessoa atropelar. E a pessoa quebrar a cara. Como também já vi pessoas dizer assim, mulher, eu tô indo por isso é a caldeirinha. Mas eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou meter os peitos. E a carta dizer, de qualquer forma, ou você ficando aqui, ou você indo, você vai conseguir vitória. Então não tem que ter medo nela, pois então eu vou. E realmente dá certo. Sabe? A pessoa ir embora, e é como aconteceu, um exemplo, uma pessoa que queria ir embora para os Estados Unidos, estava entre a cruz e a caldeirinha, se não ia, e foi. Chegou lá, conheceu um brasileiro, chegou lá, conseguiu já um emprego e já está muito bem, obrigado. Quer dizer, ela se aventurou, ela seguiu o caminho, ela aproveitou uma oportunidade que apareceu e deu certo. Como também, às vezes, aparece os cãozinhos que vem mostrando caminhos que é para você ir para o abismo. É aí aonde você tem que estar atento. Tudo que é uma escolha, ele é ligado ao livre-arbítrio. A partir do momento que você está no meio de dois caminhos, que você que tem que escolher é o livre-arbítrio. Você acha que o cartomante pode interferir nesse livre-arbítrio com as cartas? Não, acho que não deve. Eu acho que não deve. Eu acho que você tem que colocar as situações, que é o que eu gosto de fazer, a forma de jogo, minha forma de jogo é essa, eu coloco, olha, isso aqui você quer ir, vai. Quando a pessoa insiste muito, eu digo assim, olha, você tem livre-arbítrio, você quer tentar? Tente. Você sabe que aqui está mostrando que não é uma coisa muito boa. Mas se você quer tentar, vai lá, paga para ver. Eu não empato a vida de ninguém. Eu digo, não vá não se você for, não. Você quer ir? Tá aqui os prós e os contras, tá aqui toda a situação. Se você quer ir, vai. Isso é o que mais acontece. O que mais acontece é pessoas que ficam, mas eu tô com tudo comprado, eu tenho que ir. Pois vai. E passa um mês, 2 meses, e liga pra mim de novo, e eu fiz merda, e aí já disse, mas aí tira lição. Porque aí é onde entra a lição. Porque você escolhe, você faz a escolha errada, mas você não deve se revoltar. Você deve levantar, sacudir a poeira e aprender e nunca mais seguir aquele caminho, nunca mais cometer aquele erro. Fazer, ou agir por impulso, porque geralmente essas escolhas erradas são por impulso. O interessante é que a carta número 22 do Lenormand, a gente pode falar que seria a carta do Agora é com você.
Agora se vira, né? Porque é uma carta que fala assim, olha, tô aqui colocando os caminhos para você, você tá no meio, agora chegou a hora de você fazer uma escolha, não tem mais pra onde você correr, você vai ter que tomar essa decisão, você vai ter que ficar ou fica aí na tua vidinha, ou então segue adiante, procura a luz, realmente vai para um caminho, embora você vai encontrar alguns atrapalhos, você vai ter que, não vai achar que o caminho é lindo, maravilhoso, não, porque vai ter os atrapalhos, mas não olhe para trás, não. Porque uma vez que você segue o caminho, não tem mais como você olhar para trás. É aí aonde é a dificuldade da escolha, né? É você saber que você tem que seguir, mas que você não deve olhar para trás. Já uma vez feita a merda, tem que ir até o fim, ou se você for pro caminho do triunfo, ótimo, parabéns para você. E o interessante é que a gente faz escolhas todos os dias. E ainda a gente fica com medo de errar. Essa é a coisa mais comum que tem. É muito difícil a gente se ver no meio do encruzilhado, não é fácil não. Mas geralmente, assim, um conselho que eu posso dar e o que eu dou para meus consulentes é sempre quando você está no meio de dois caminhos, você peça, entregue na mão de Deus. Você faça uma oração e você diga, olha, eu não estou sabendo escolher. É o que eu faço, que eu prego isso na minha vida. Eu sei que eu tenho que fazer uma coisa aqui, eu tenho que resolver isso aqui. Então, de alguma forma, me mostre um sinal, aconteça alguma coisa para poder eu tomar um rumo e não olhar nem para trás. Fazer a escolha que tem que ser feita. E eu jogo para a existência, faço minhas orações e digo, eu preciso, e vou fazendo. Já aconteceu várias vezes na minha vida. De saber que tem que fazer algo, mas ficar com aquele coisa. Será que é hora? Será que não é hora? Será que é agora? Será que eu devo? E eu faço o quê quando eu estou assim? Eu entrego na mão de Deus. Que é santo velho, como diz a minha avó. Entrego na mão de Deus, que é santo velho. Que é para você orar realmente, pedir a Deus que lhe mostre o caminho. E que faça com que você entenda o recado, né? Porque às vezes a gente tá ali na cara da gente não enxerga. Você tira cartas para você mesma? Tiro. E quando sai o caminho? Consigo ver. E Por incrível que pareça. E quando sai os caminhos? E quando saem os caminhos? Aí eu sei que eu tenho que fazer que é o momento de eu fazer uma escolha. Que eu tenho que tomar um rumo, que eu tenho que, não é hora mais. Agora, ainda bem que geralmente os caminhos ele traz o quê? Ele traz um jardim frondoso. Ele sai uma estrada cheia de fertilidade. Então, geralmente, essa escolha de forma em si da carta, ela nunca lhe leva, mais que você, de alguma forma, tenha algum sofrimento, ela acaba lhe trazendo algum fruto. Essa escolha ela não é em vão, ela traz um fruto. Por si, a carta é uma carta fértil. Uma carta de árvore, uma carta de caminho fértil, ela não é uma carta de terreno árido, né? Então, é prestar atenção. Eu coloco muito assim, eu sei que eu vou ter que fazer uma escolha, de qualquer forma, ou bom ou ruim, eu vou tirar lucro disso aqui e eu vou adiante. Agora, lógico que sempre se tira uma carta depois para poder confirmar se está fazendo a escolha certa, se é hora ou não. A vida é feita de movimento, né? A gente não pode parar nos caminhos. Não. A gente tem que seguir, a gente tem que... Ou segue o mesmo caminho. Se você está ganhando, não se mexe em time que está ganhando. Se você está tudo bem com você vai seguindo. E aí é onde entra o alerta dos caminhos. Por quê? Porque se está tudo bem, para que vai aparecer interferência? Por que vai aparecer tentações? Então aquilo ali são tentações para você usar o livre-arbítrio e entender que aquilo ali não é hora de mexer. Se o time está ganhando, não se mexe. Agora, se você chegou no momento da tua vida onde você sente necessidade de mudar, que aquilo ali não está mais, já deu o que tinha que dar, aí entra a carta da escolha. Aí entra os caminhos que está chegando a hora de você fazer uma escolha. Mas quando você está bem, não mexa nisso. É uma tentação. Joel, no seu canal, fala um pouquinho dele pra gente. Então, o meu canal eu comecei, na realidade, brincando, porque eu tinha conversado muito com uma amiga, disse, vou fazer um vídeo pra ti, vou colocar no YouTube, porque tu tá passando por uma situação. Foi o meu primeiro vídeo que foi falando de mulheres que caem na lábia de homem, que aqui, principalmente no Fortaleza, tem muito isso, as mulheres muito carentes, poucos homens, muitas mulheres, e elas lutando com unhas e dentes. Aí eu comecei a fiz esse vídeo. Não deu nada, fiz o outro. Bom, depois de um ano, eu fiz o final do ano, que foi o da previsão. Foi quando, 2014 para 2015, quando a Dilma ia assumir ainda o segundo mandato, e o jogo mostrou ali que ia ter turbulência, que ela ia ter cuidado, que ia ter traição, que não seria um governo fácil, e que provavelmente ela não concluísse o segundo mandato. Isso em dezembro de 2014, quando ela ia assumir dia 1º. Aí eu fui fazendo. Quando eu fiz esse de previsão, aí deu certo. As pessoas começaram a ligar para mim, a querer se consultar. Eu digo, vale,
Nunca passou pela minha cabeça entrar nesse ramo de previsão em YouTube. Não vou dizer que passou porque nunca passou. Eu sempre tive um pouco medo de me expor. Preocupação em relação à exposição. É tanto que até hoje eu tenho essa preocupação. Porque quando as pessoas começam a bombardear, falar besteira, fazer crítica, aquela coisa, eu digo assim, mas não é essa a minha intenção. Não é essa a minha intenção. Eu fecho meu campo, porque você começa a ser bombardeado energeticamente. Fecho meu campo, dou um tempo. Vou fazer um vídeo. Quando agora eu comecei, aí eu perdi mais essa coisa, me blindei mais. Estou blindada, aí eu vou fazendo. Aí pronto, aí agora eu tô realmente levando isso a sério. Levando essa coisa de fazer os vídeos de forma já profissional. Ainda não tem como eu fazer de forma profissional no sentido eu posso dizer, estrutura. Assim, as produções, né? Fazer uma boa produção, uma coisa, não tenho porque eu faço no amador, eu faço aqui com o celular, vem aquela intuição, vem a força, a mulher quer estar por perto, e eu tenho aquela vontade, eu vou lá e faço. Mas uma hora, de repente, começa a coisa a ficar mais produzida, né? Acho que não precisa, não. Acho assim que o conteúdo é que vale. A produção é boa, claro, que é muito bom você estar bem produzida. E quem quiser te encontrar, como faz? Não, assim, o meu atendimento, ele é atualmente mais por telefone. Porque até as pessoas daqui, meus clientes daqui, eu estou evitando mais por causa do horário. Eu vou marcando horário com as pessoas, aí vai ficando complicado de estar recebendo gente em casa. Mas vai ser, meu número, meu e-mail é jotarologo@hotmail.com, que ele é tanto o Skype quanto o e-mail para fazer consultas, para ter informações. E o WhatsApp, que é 85 Fortaleza 99673 1169. Que é o WhatsApp, o telefone TIM, que aí a gente marca, dá valor, desmarca horário e faz a consulta, ou por áudio, ou por ligação, ou por e-mail. Ok. Joelma, muito obrigado por você compartilhar um pouco de sua sabedoria aqui com a gente. Olha, obrigado também. Eu gostei muito de ter falado com você. Tem uma energia muito boa. Sucesso pra ti aí no teu canal. Que Deus te ilumine e tudo vai dar certo, se Deus quiser. E qualquer coisa, quiser saber de outras coisas, a gente se fala aí, vai se falando. Ok, que assim seja. Até mais. Até mais. Abraço. Tchau.